Irmãos e irmãs, graça e paz. Que bom, é uma alegria poder ver os irmãos aqui nesse culto vespertino, com um pouquinho mais de pessoas presenciais, além de você que tem nos acompanhado através da internet. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, acompanhar a leitura da Palavra de Deus, que está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 4. Nossa meditação tem como tema o prêmio da perseverança, o título dessa mensagem. O prêmio da perseverança. Coincidentemente, nós cantamos isso hoje, né? A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, a nossa luta contra o pecado, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos a inspiração do Teu Espírito, para que essa palavra possa ser, Senhor, o nosso alimento, que possamos sair com o entendimento desta palavra para aplicá-la em nossas vidas. Fala conosco, Senhor, inspira os nossos ouvidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o comentário expositivo Agnus diz que a carta aos Hebreus é chamada de o quinto evangelho. Os quatro evangelhos, eles falam daquilo que Jesus fez, relatam o que Jesus Cristo fez na terra. E Hebreus registra o que Jesus continua fazendo em favor da sua igreja e por nós no céu. Portanto, a carta de Hebreus, ela é uma chave hermenêutica de tal forma que possamos compreender a unidade das Escrituras, a unidade do Antigo e do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento fala das sombras, o Novo Testamento fala da realidade, o Antigo fala das promessas, e o Novo fala do cumprimento, daquilo que o Senhor, Ele cumpre. Jesus Cristo, Ele é maior que os profetas, Ele é maior que os anjos, Ele é maior que Moisés, Ele é maior que o sacerdócio de Arão. Jesus é o sacerdote perfeito. E o autor da carta aos Hebreus, ele nos exorta, nesse texto em especial, a mantermos os nossos olhos firmes para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. O texto começa dizendo: portanto, nós também, que temos visto, que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. O texto começa assim, e é uma referência a um assunto, porque ele diz, portanto, nós também. Ele está começando a conclusão de uma reflexão anterior. E aí, quando nós voltamos para o verso 11, nós vamos encontrar o tema da fé. O testemunho de pessoas do passado que alcançaram pela fé em suas vidas.
Então, algumas expressões que nós encontramos no capítulo anterior. A fé é o firme fundamento. Pela fé entendemos coisas de Deus. Pela fé a Bíblia diz que Abel oferece maior sacrifício. Enoque é transladado pela fé. O verso 6 de Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé ele habitou na terra da promessa e tantas outras coisas. Abraão oferece Isaque pela fé Isaque abençoa Jacó, pela fé José, próximo da morte, então ele profetiza sobre o seu povo, pela fé aquele povo deixou o Egito, e assim por diante. Pela fé o povo celebra a Páscoa, atravessam o Mar Vermelho, eles veem cair o muro de Jericó, e eles vão alcançando todas essas coisas pela fé, e ele vem tratando deste assunto pela fé. Então ele chega no capítulo 12, no verso 1, dizendo, portanto, nós também, essas pessoas estão nos rodeando, porque a nossa mesma fé, é o mesmo Deus, e esse é que nos motiva. Só a palavra fé aparece no capítulo 11 de Hebreus 25 vezes. E essa palavra nos convida a olharmos para o passado. Essa palavra ela nos convida a olharmos para o testemunho de pessoas que vivenciaram essa fé antes de nós. Nossa fé está pautada na pessoa de Jesus Cristo, mas também no testemunho de pessoas que vieram antes de nós, que amassaram o barro, como diz, que foram os pioneiros da fé. Nós olhamos para Jesus, mas nós devemos olhar para os missionários, aqueles que começaram, que entraram nesta obra antes de nós. E o que vemos aqui que é o testemunho da graça de Deus. O Evangelho é algo que sempre se renova. A nossa fé, a esperança, o avivamento, o testemunho e a nossa própria vida. A fé, ela é o elemento essencial para a vida cristã. Como diz, eu não me lembro agora o autor, mas ele diz que quando nos faltar tudo, nós ainda temos a fé, nós ainda temos a oração da fé, nós ainda podemos agir pela fé, nós temos ainda a comunidade da fé, nós temos o irmão de fé, nós temos um Deus que nos ouve pela fé. Então, vejam, irmãos, a palavra de Deus diz que pela fé, esses homens, mulheres, entenderam as grandezas de Deus, eles ofertaram, eles participaram da obra, eles receberam, eles abençoaram. Pela fé eles foram chamados, celebraram a Deus pela fé, eles foram salvos pela fé eles foram libertos, sim, perdoados, entraram na promessa, alcançaram graça pela fé. E o que nós aprendemos aqui é que todas essas bênçãos que Deus tem, estendida a toda a humanidade, ela está ao nosso alcance pela fé. Como cristão, irmãos, nós somos desafiados a andar pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, ele vai viver da sua fé. O cristão, ele precisa tomar decisões todos os dias. E pela fé, as nossas decisões precisam estar pautadas no que Jesus ensina. Precisam estar pautadas no Evangelho. O Espírito Santo nos ajuda e nos inspira para que nessas horas a gente haja pela fé. E eu gostaria de nessa noite ver pelo menos, ou abordar pelo menos 3 atitudes que a palavra de Deus nos desafia nesse texto, a agirmos pela fé, que nos ajudarão nos momentos em que tivermos que tomar decisões. Tem aquela canção, né? Não temas quando, pois, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. 3 atitudes, irmãos, que nós encontramos nesse texto, que inspirados pelo Espírito, nós devemos agir
pela fé, se queremos viver as promessas de Deus e deixar um legado para a nossa posteridade. Primeira atitude, verso 1, diz que nós devemos deixar todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha o que diz a palavra: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama, Ele nos chama do jeito que nós estamos. Quando Deus chamou Jacó, Jacó ainda era um usurpador, o homem do jeitinho. Portanto, quando Deus nos chama, Ele nos chama cheio de pecado, com um complexo de inferioridade. Deus nos chama quando nós estamos envergonhados, com desejo de morte, infelizes, culpados, idólatras. Abraão, ele morava numa terra de idolatria. Deus nos chama em meio aos vícios, enfim, o Senhor nos chama no meio de pecado, no meio das maldades. Outros, podia dizer que politicamente certinhos, honestos, cordatos. No entanto, quando se deparam com a justiça de Deus, reconhece também que necessitam da graça, porque também são pecadores. E a primeira coisa que chama a atenção nesse texto é que o escritor de Hebreus ele faz uma distinção entre peso e pecado. Todo pecado traz um peso. Isso é um fato, mas nem todo peso necessariamente é um pecado. Porém, é algo que, se não observarmos com atenção, pode impedir a nossa caminhada e a nossa corrida da fé. Pesos. Ela pode impedir a nossa corrida com fluência. Então corremos com muita dificuldade. Ouvi certa vez uma ilustração, eu creio que já compartilhei aqui, uma ilustração da igreja. Alguém que fez uma pintura, um desenho ilustrando a igreja. E a ilustração era a seguinte: era uma carroça, com muitas pessoas em cima da carroça, com algumas pessoas empurrando a carroça, e com outras pessoas segurando a carroça, outras puxando a carroça, outras do lado de cada carroça, e aquela carroça andando com muita dificuldade, e aquela era a ilustração de andando com um embaraço. Porque muitas pessoas em cima não querendo fazer força, não se esforçando, não abraçando os desafios que a igreja tem, porque a igreja tem muitos desafios. Nós não somos chamados para ficarmos sentados em cima da carroça, mas nós somos sentados para empurrar essa obra de Deus, para que essa obra de Deus vá avante. E muitas vezes por falta de comunicação, ou por falta de uma visão, ou de uma orientação clara, uns empurram enquanto outros puxam, e a carroça, que é a igreja, anda com muita dificuldade. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos desvencilhar de todo o embaraço e de todo o pecado, e que nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E a minha pergunta para você, meu irmão e irmã, é: o que é que tem sido um peso em sua vida, que tem impedido de você desenvolver com mais rapidez ou com mais clareza a carreira que Cristo lhe propõe? Muitas coisas podem ser peso. O trabalho pode ser um peso. Muitas vezes a família pode ser um peso, o cônjuge não devia, mas pode ser um peso. Uma atividade esportiva pode ser um peso. O trabalho, os amigos, às vezes o estudo pode ser um peso. Você percebe que coisas importantes na nossa vida, que são importantes, a busca pelo sucesso, pela estabilidade financeira, mas essas coisas podem acabar sendo um peso, um embaraço para que a gente corra a carreira com desenvoltura.
Uma decepção pode ser um peso, uma mágoa pode ser um peso. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele escraviza, embaraça. E a pergunta é: qual é o pecado que tem nos embaraçado, impedido com que ocorra com mais liberdade a carreira que o Senhor Jesus nos propõe? Essa pandemia tem sido um peso. Talvez as medidas sanitárias tenham sido um peso ou uma desculpa para ficar em casa, ainda que os decretos permitam que nós possamos nos reunir agora com 50% de capacidade. Temos condições, a nossa estrutura aqui pelo menos nos permite a termos mais de 2 ou 3 cultos se necessário for. O que tem impedido você, meu irmão e minha irmã, de vencer esse obstáculo para correr essa sua carreira cristã que é maravilhosa, que o Senhor nos propõe de uma forma mais livre, mais tranquila, mais alegre? A palavra de Deus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor nos convida a lançar sobre Ele todo o nosso peso, tudo aquilo que tem dificultado a nossa caminhada. E Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a fazer uma profunda reflexão nessa noite, da sua fé, da sua caminhada, das coisas que têm sido um embaraço, que têm sido um peso, e que têm dificultado essa nossa caminhada com mais alegria, a carreira da fé. Perceba, porque não é da vontade de Deus que permaneçamos do jeito que quando fomos chamados pelo Senhor. Por isso Ele nos batiza com o Espírito Santo, por isso Ele inspira as nossas vidas, por isso Ele nos leva ao arrependimento. Por isso o Espírito Santo de Deus quer transformar as nossas vidas, Ele quer nos renovar, quer trazer renovo. O Senhor disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo, precisa nascer do alto. E nesse processo, porque Deus não faz nada só, veja, quando Ele resolveu criar as coisas, Ele faz uma reunião com a Santíssima Trindade. Deus, Ele chama junto, e Ele, quando Ele quer mexer com as nossas vidas, Ele também nos chama a nossa responsabilidade. Existe uma parte que eu preciso fazer, existe uma parte no processo que Deus conta comigo. Qual é a minha parte? Nós precisamos deixar o embaraço, nós precisamos deixar aquilo que é um empecilho. E nós aprendemos com essa passagem bíblica, irmãos, que há coisas que podemos fazer que não vão tirar a nossa salvação, que não são pecados para a morte. A palavra de Deus diz que existem pecados que não são para a morte. Na primeira carta de João, capítulo 5, versos 16 e 17, diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus, e lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então veja, a exegese desse texto diz que há pecados que não são para a morte, e há pecados que são para a morte, e há ainda práticas que não são pecados, mas que nos embaraçam. E a palavra de Deus diz que Cristo nos libertou para vivermos em liberdade. Para vivermos em liberdade. O apóstolo Paulo, ele ensinou e praticou a liberdade em Cristo, mas olha, veja o que ele diz também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, ele diz: vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. E é verdade que Jesus na palavra também nos liberta, mas precisamos entender que até a liberdade, ela encontra os seus limites, porque Paulo também escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, porque nem todas edificam.
Então precisamos entender isso, para que Satanás não tenha do que nos acusar e que as nossas bênçãos não fiquem retidas. Portanto, deixemos todo o embaraço, porque o pecado não apenas nos afasta de Deus, mas também nos afasta das bênçãos do Senhor. Portanto, esforcemo-nos para nos livrar de tudo aquilo que pode ser um embaraço, que nos impede de corrermos com mais leveza para o prêmio da soberana vocação. Segundo ponto, irmãos, que eu gostaria de destacar nesse texto, é que nós devemos deixar, mas segundo, nós também devemos correr, e correr com perseverança. Essa segunda atitude de fé que esse texto nos ensina é que nós devemos correr com perseverança. Existe uma carreira que o Senhor nos propõe, e nós precisamos correr para ascender nessa carreira. Correr com perseverança, a ideia do termo grego é perseverança, paciência, constância, tolerância, estabilidade. Então podia ser traduzido correr com constância, com estabilidade, correr com perseverança, com tolerância. Essa palavra estabilidade, ela traz assim um sentido bom para a gente, porque quem gosta de dirigir automóvel, e o pastor Fábio hoje pela manhã falou das gerações, né? Gerações Y, gerações X, gerações Coca-Cola que somos nós, é isso? Então nós da geração Coca-Cola, no tempo que a gente pegava aqueles carros 1980, cheguei acho que ter Fuca 76, né? Então a gente podia andar numa determinada velocidade, mas o carro não dava tanta estabilidade para a gente. Hoje a gente anda numa velocidade um pouco maior do que naquela época. Até as leis de trânsito mudaram, porque a velocidade máxima na geração Coca-Cola era 80 km por hora em todas as estradas brasileiras. Aí foi evoluindo, os carros ganharam estabilidade, melhor frenagem, e nós podemos andar um pouquinho mais na Castelo Branco, você pode andar 120 km sem ser multado. Estabilidade. Agora veja, nós precisamos de estabilidade cristã, para que a gente possa andar um pouco mais, correr um pouco mais. Numa competição, todo corredor, ele almeja chegar em primeiro lugar. No entanto, quando o apóstolo Paulo fala da corrida cristã, da carreira cristã, nós precisamos entender que a igreja é um corpo, e essa corrida é como uma corrida de troca de bastão. É uma grande nuvem que está nos rodeando e que está passando o bastão, né? Abraão passando o bastão para Jacó, que passa o bastão para depois de Jacó, qual foi os dois filhos lá mesmo, minha gente? Agora me deu o branco. Isaac e Jacó, está vendo? Obrigado que vota. Só queria saber se vocês estavam atentos mesmo. Os patriarcas, né? Passando o bastão, os profetas, Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. Mas o bastão continua, Jesus passa o bastão. Ele faz o principal, mas ele passa o bastão. Eu vos envio, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E o bastão está sendo passado, essa é a nossa corrida. Mas também, quando nós pensamos em correr com perseverança, nós pensamos na corrida de uma maratona. E o mais importante numa maratona é completar a corrida. Nós agora, recentemente, estivemos torcendo, e a maratona encerra os Jogos Olímpicos, e nós estivemos torcendo ali pelos nossos brasileiros, 3 brasileiros correndo a maratona, e teve um brasileiro agora, não me lembro o nome dele, mas foi bem legal, que ele cumprimentou aquele que foi o campeão ali, né? Foi bem legal. Então, veja bem,
dois brasileiros não conseguiram, e vários atletas não conseguiram completar a maratona. O importante é completar a maratona. E sobre exemplo de perseverança, quem que não lembra daquele brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, que precisou se desvencilhar de uma pessoa que tentou segurar ele, né, que tentou fazer com que ele parasse, e o agarrou ele em plena corrida, né, a gente lembra disso, e então ele se desvencilha ali, e continua, né? A exemplo disso, isso é o que o diabo tenta fazer conosco, enquanto nós estamos correndo essa maratona da fé. O diabo, ele tenta fazer isso e tirar-nos do foco. O foco do maratonista é completar a carreira e chegar no final. O nosso foco é chegar no final olhando para Jesus. Olhando para Jesus. E veja então depois, além da medalha de bronze, porque ele, aí naquele momento ele perdeu a chance de conseguir a medalha de ouro, ele recebeu a maior honraria e condecoração olímpica em 2004, nos Jogos Olímpicos de Atenas, que foi a medalha, é Pierre de Coubertin, tá certo esse nome aí? Esse é o nome da medalha. O termo francês eu não sei como é que diz aqui, mas esse é o nome da medalha. Ele recebeu a maior honraria. Por quê? Porque ele perseverou. Nós precisamos perseverar na corrida da fé. Também tem a história que aconteceu na primeira maratona feminina, que marcou também em 1984 em Los Angeles. Quem que lembra dessa cena? Prepara a cena para a gente aí. Essa Gabriela Anderson conta a história dessa mulher que marcou a primeira maratona feminina. Pode soltar o vídeo assim que estiver pronto. Ovacionada. Assim como você se emocionou, como eu estou emocionado aqui, muitas lágrimas correram naquele dia. E a vida dessa mulher se tornou um exemplo de perseverança. De perseverança. E eu creio, queridos, que quando a palavra de Deus fala do prêmio da perseverança, perseverar em Cristo, quando o autor de Hebreus diz, ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes perseverado e resistido até ao sangue. Ela só tinha uma coisa na cabeça, eu não posso desistir. Eu não posso. O esforço dela foi para terminar e chegar. Essa tem que ser a nossa atitude, a nossa postura com relação à vida cristã. Correr com perseverança.
e olhando firmemente, como diz a palavra, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Se estamos cansados, olhemos para o Senhor Jesus. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É dele que vem a nossa força. O Senhor quem nos dá a inspiração. Veja, a obra de Cristo é mais do que salvação. O Senhor nos propõe uma carreira. E precisamos correr com estabilidade, buscar estabilidade na vida pessoal, na vida espiritual. E correr com perseverança significa correr e ter estabilidade. Voltando ao primeiro ponto, nos desvencilhando daquilo que nos impede, para que a gente possa continuar até o fim. E se percebemos, por acaso, que algum irmão está com dificuldade, precisamos socorrê-lo e fortalecê-lo em amor. Então veja, o autor de Hebreus começa falando da fé, do que aqueles homens alcançaram e conquistaram pela fé. Eles foram perdoados pela fé, entraram na promessa da fé, existe um legado da fé, e ele fala que nós também. Então precisamos disso, nos desvencilhar, correr com perseverança a carreira da fé, e em terceiro e último lugar, olhando para Jesus. Não podemos tirar o foco. Os nossos olhos precisam estar voltados para o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus nos exorta a olharmos para Jesus, olhar firmemente. A ideia desse olhar firmemente é tirar os olhos de outras coisas e fixá-lo em algo com o intuito de ver com a mente, de ver e perceber, de conhecer, de tornar-se conhecido pela experiência. Para quem que eu devo olhar? Eu devo olhar para Jesus. Eu não devo olhar para o irmão. Veja, a fé, ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela também é pessoal e individual. Ela é coletiva no sentido de que nós somos chamados para congregar uma grande família. Mas ela também é pessoal e individual. Portanto, eu não devo olhar para pessoas. Hoje, se você fizer uma estatística e fizer uma pesquisa, nós vamos perceber uma quantidade grande de pessoas desigrejadas. E pessoas desigrejadas porque em algum momento se decepcionaram com pessoas. Ou se decepcionaram com o pastor, ou se decepcionaram com a pessoa que fica lá na frente e não cumprimentou, ou se decepcionaram com alguma pessoa. E aí, veja, essa pessoa abre mão dos irmãos todos, porque se decepcionou com um líder ou com alguém, e abre mão da comunidade da fé. Eu encontrei, essa semana, coincidentemente, uma pessoa que eu conheço ali da Associação Atlética do Banco do Brasil. O nome dele é Matioda. E por coincidência, olha só, ele é um desigrejado. Ele é um ex-metodista. Ele é um ex-metodista lá de Pato Branco. Uma pessoa muito crítica. E eu perguntei para ele como é que ele está, se estava bem a família. Ele estava caminhando e passeando com o cachorrinho dele ali na Lameia Lins, se eu não me engano, ou numa rua, uma dessas ruas ali, numa das travessas ali. E ele falou que ele estava muito decepcionado, que ele não ia voltar mais para o clube, porque ele estava plantando lá no canteirinho do clube, ele estava plantando flores, ele estava plantando ervas, que são ervas medicinais, essas coisas que ele gosta disso, sabe?
E quando, por conta da pandemia, ele pediu que as pessoas molhassem lá para cuidar do canteiro que ele estava fazendo com todo carinho. Ele voltou um dia desses e ele viu que estava tudo roçado. Ele ficou muito chateado com aquilo. E aí ele foi conversar com a pessoa lá, que é o presidente do clube. E aí o presidente parece que distratou ele, etc. E ele falou assim, também não vou voltar mais aqui. Eu falei, mas Matioda, você não tem ali os seus amigos? Você não joga bola, o pessoal? Você vai punir os seus amigos e você vai punir a si mesmo por conta dessa pessoa? Pensa bem no que você vai fazer. Aí nós entramos no assunto da igreja, porque aí ele falou que ele foi membro da Igreja Batista, da Igreja Metodista em Pato Branco. Aí ele congregou aqui uma época, veio aqui algumas vezes, também não ficou. Foi na CCC, começou a participar de grupos pequenos, células, discipulados. Por fim, está desigrejado. Por quê? Porque se decepcionou com pessoas. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós devemos olhar para Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olha, eu vou dizer para você, em algum momento, eu já devo ter decepcionado você, ou eu vou decepcionar você em algum momento. E esteja preparado, meu irmão. Alguém disse que quando você conhece uma pessoa, esteja preparado já para decepcionar-se com ela. Por quê? Por melhor que seja, por melhor intenção que tenha a pessoa, é uma pessoa que falha, que comete pecados, que fica nervoso, que exagera. Agora, deixa eu dizer para você, Jesus nunca vai decepcioná-lo. Por isso é para Jesus que nós precisamos olhar, porque Ele não nos decepciona, Ele nos dá força. Jesus é como aquele pai. Você sabe, eu me lembro, agora me veio à mente essa cena, quando os nossos filhos eram muito pequeninos, e eu me lembro de participar de algumas atividades, o Gabriel jogando bola lá no Colégio Marista, né, tinha lá, tudo pequenininho, e a gente lá torcendo, vai filho, vai, e a gente torce, é assim, Jesus nos levanta, Jesus nos coloca para cima, e Ele torce pela gente, nele nós nunca vamos nos decepcionar com Jesus, ainda que a gente caia, Ele fala, levanta filho, não foi nada não, vamos lá, você consegue, você pode, você é capaz, você tem o meu Espírito dentro de você. Por isso, é para Ele que nós precisamos olhar, para o autor e consumador da nossa fé. Para quem que você tem olhado, meu irmão? Precisamos olhar para Jesus. Ele é o autor, ele é o líder principal, alguém que tem a liderança e que a demonstra por exemplo. E ele é o consumador, o termo é aperfeiçoador, alguém que tem em sua própria pessoa uma fé digna de destaque e perfeição pelo exemplo de fé. Ele suportou a cruz. E a ideia de suportar é ficar, retardar, permanecer, não se retirar. E por que Jesus fez isso? Porque Ele nos ama. Ele fez isso por nós, Ele fez isso por mim e fez isso por você. E o autor aos Hebreus termina dizendo, não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O termo é exaustão, ficar doente. Por isso nós precisamos olhar para Jesus, para que a gente não desmaie na fé. O termo é dissolver, afrouxar, relaxar. A ideia é de estar enfraquecido, de exaustão. Portanto, na corrida cristã, para quem temos olhado? O salmista diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhemos para Jesus, porque a palavra de Deus diz que em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu, em nenhum
outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse Jesus, que entregou-se por todos nós, morreu por nós, ressuscitou e entrou na ressurreição da vida, está à destra do Pai, intercedendo por nós. O convite dessa noite é que você possa entregar sua vida a Jesus, sua vida religiosa a Jesus. Você talvez que esteja nos acompanhando através da internet, talvez você tenha corrido, mas tem percebido que está faltando algo. Coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante de Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor. Ele pode mudar o seu viver. Jesus pode mudar o seu viver. Tem uma canção que diz: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. E você que tem sentido dificuldade, coloque-se diante do Pai agora. O Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entrega a tua vida. Eu não sei o quanto tem sido difícil. Coloque-se diante do Senhor. Esse Deus é um Deus fiel, e é um Deus que nos ama, e é um Deus que fez e que faz tudo por nós. Vamos orar ao Senhor. Pai nosso.